Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso curso de cálculo. Hoje a gente vai iniciar um outro conjunto de assuntos. Em nosso curso nós já vimos até agora o limite de uma função real, a derivada de uma função real, e agora nós vamos aplicar esse conceito, principalmente o conceito da derivada, aplicar de uma forma direta em dois grandes tópicos. O primeiro tópico é o esboço de uma curva, onde nós vamos pegar a equação de uma função e vamos ser capazes de esboçar todo o gráfico desta função. Mas para nós chegarmos a esse tópico, é necessário a gente passar por outros tópicos menores, né? Nós vamos dividir isso em algumas aulas, onde vamos tratar de pontos extremos, análise do crescimento de uma função, concavidade de uma função, ponto de flexão, assíntota. Vai ser mais ou menos esta ordem que nós vamos seguir até chegarmos no esboço da curva. E depois, um segundo grande tópico, que é a aplicação direta da derivação, é a parte de pontos máximos e mínimos de uma função. Quer dizer, nós buscarmos no domínio da minha função um valor de entrada do seu domínio que leva esta função a adquirir um valor máximo ou um valor mínimo. Isso seria um caso, assim, de uma forma bastante simples, um caso de otimização. Ok? Então esse vai ser o nosso guia daqui para frente no nosso curso de cálculo. E a aula de hoje nós vamos tratar do primeiro assunto, que seriam pontos extremos de uma função. Qual é o nosso objetivo na aula de hoje? É definir e determinar, caso existam, os pontos extremos locais e globais de uma função real de variável real. A gente sempre relembra isso. A função que estamos trabalhando nesse nosso curso é uma função real de uma variável real. Aonde que esse tópico está na nossa bibliografia que a gente usa, que é o Apostol e o Guidorize? No Apostol ela está no item 4.13 e no Guidorize ela está no item 9.6 e 9.7, principalmente no item 9.7, ok? Então vamos lá, vamos fazer aquelas nossas reflexões iniciais para a gente direcionar a nossa aprendizagem. O que a gente está buscando aqui? Uma função real ela pode apresentar em determinado ponto do seu domínio um valor máximo ou mínimo, né? Um valor que ela adquire em relação à vizinhança daquele ponto, ela vai dar um valor maior do que os valores obtidos naquela vizinhança ou menor dos valores obtidos naquela vizinhança. E além da vizinhança, isso pode ocorrer em relação a todo o domínio. Esses pontos vão ser chamados extremos locais, quando eu estou trabalhando com uma vizinhança, ou extremo global, quando eu estou trabalhando com o domínio inteiro. Tá? Então, o que a gente precisa sair da aula de hoje sabendo o que é um ponto extremo local e o que é um ponto extremo global. O que é um ponto crítico? A gente vai ver que é um pouquinho diferente de ponto extremo. Quais são os candidatos a serem pontos extremos locais de uma função? E como eu posso garantir que uma função terá um ponto extremo global? Então são essas reflexões que eu quero que você pare um pouquinho, reflita, para você direcionar a sua aprendizagem durante essa nossa aula de hoje. Bom, depois da sua reflexão, nós vamos começar então o nosso assunto, né? Primeiro ponto é definirmos um ponto extremo local. Então, o que vai ser um ponto extremo local? Vamos definir primeiro o máximo local. Então, aqui, ó, uma função definida em um conjunto S, o seu domínio, vai apresentar o máximo local, também conhecido como máximo relativo, em um ponto P. Se existe um intervalo aberto I, que contém o ponto P, então a gente já definiu isso, seria uma vizinhança no meu ponto P, tal que o valor da função no ponto P é maior ou igual que o valor da função em X. Quem é esse X? São todos os pontos desta vizinhança que pertencem ao domínio. Cuidado, tá? A gente vai comentar isso um pouquinho mais à frente. Ó. Pertence a I. Quem é o I? É o intervalo aberto à vizinhança de P, interseção com o domínio. Então, se na vizinhança do ponto P, todos os pontos daquela vizinhança que pertence ao domínio da função, o ponto P está levando aquela função ao teu maior valor, eu digo então que ali ele apresenta, aquela função tem um máximo local ou um máximo relativo. E o ponto P é denominado de maximante. Cuidado, o ponto P não é um ponto de máximo. O ponto de máximo é a função que tem um valor máximo. Ela que tem um ponto de máximo, ok? Ela que tem um máximo local. O ponto P, ele é o maximante da minha função. A definição para ponto mínimo é semelhante. A diferença é que, para toda aquela vizinhança do ponto P, para todos os pontos que pertencem ao domínio, o valor da função em P é menor ou igual que o valor da função naqueles pontos. Então, a função ela apresenta um mínimo local ou relativo naquele ponto, e o ponto que faz aquela função ter o mínimo local é chamado de
minimante, ok? Observação para ficar guardado. A gente define ponto extremo de uma função. Então, ponto extremo são os máximos e mínimos locais. Então, se algum lugar perguntar quem é o ponto extremo da função, ele está perguntando para você quem é o máximo ou quem é o mínimo local daquela função, caso ele exista, ou naquele intervalo, ou naquele domínio. Bom, já definimos máximos e mínimos locais, vamos definir agora máximos e mínimos globais. A diferença é que agora o meu ponto P, ele vai levar que aquela função tenha o maior valor para todo o x do domínio. Antes estava levando o maior valor no x da vizinhança, agora não, para todo o x do domínio. Então, este ponto é chamado, nesse valor, a função que adquire este valor, ali é chamado de ter um máximo global ou máximo absoluto. E de forma análoga, se naquele ponto está levando para o menor valor de todo o domínio, eu vou ter um mínimo global ou um mínimo absoluto naquele ponto. Ok? Então vamos fazer uma análise de uma função para a gente verificar aqui quem são os possíveis pontos, quem são os candidatos a serem máximos e mínimos locais de uma função, e depois a gente vai ver que candidatos a máximos globais vão ser também os máximos e mínimos relativos, locais. Então, olha só, ao olhar esta função, o primeiro ponto que nós temos que analisar, eu estou buscando máximos e mínimos locais. Aqui, ó, nós vamos analisar esse ponto B e este ponto C. Repara, o B, você olha aqui, ó, nessa vizinhança do ponto B, ele está levando esta função a ter o maior valor nessa vizinhança. Da mesma forma, o ponto C. Na vizinhança do ponto C, a minha função está sendo levada a ter o menor valor da vizinhança. Então, o ponto B, ele vai ser o máximo local, né? Ele vai ser o maximante e a função vai ter o máximo local neste ponto. É a forma correta de dizer. No ponto C, ele vai ser o minimante e minha função vai ter um mínimo local neste ponto. Ok? Aqui fica muito claro. Qual é a característica deste ponto que vai diferenciar das outras? Aqui a minha função é contínua e aqui a minha função é derivável. Então, já repare que quando a função é contínua e derivável, então para ter um máximo ou mínimo local, vai ter essa característica aqui. Daqui a pouco nós vamos comentar exatamente que característica é essa, ok? O segundo conjunto de pontos que a gente tem que observar é o que está acontecendo aqui no ponto D, no ponto E e no ponto F. Qual é a diferença do ponto D, E e F? Repara, por que o D e o F são máximos locais? Porque o valor da função nesses pontos ele é maior que o valor da função na vizinhança. Repara, ele não está dizendo em todas as vizinhanças. Ele está dizendo que existe uma vizinhança. O que eu estou comentando é o seguinte, às vezes... Vamos voltar aqui no ponto C. Ah, esse ponto C é o mínimo local, ok. Aí eu pego uma vizinhança que vai desde o ponto A até o ponto D. Ele deixou de ser mínimo. Por que ele deixou de ser mínimo? Porque o ponto A aqui é menor. Então, mas não é isso que está dizendo na definição de ponto mínimo. Ponto mínimo é local, é na vizinhança, é na redondeza. Então, basta eu verificar que existe uma vizinhança tão pequena como eu queira, que este ponto está levando ao menor valor, ele é o mínimo local ou relativo. Então, voltando para cá, no meu ponto D, no meu ponto E e no meu ponto F, o D e o F são maximantes e o meu ponto E é o minimante. E qual é a diferença do D, E e F por causa do B e C? A função é contínua, mas a diferença aqui, ó, é que essa função não é derivável. Não é derivável porque os limites laterais são diferentes. Okay? Aqui eu tenho duas retas, aqui eu tenho duas retas, aqui eu tenho como se fosse uma parábola, uma reta. Esses limites laterais vão dar diferentes, então essa função não é derivada nesse ponto. Mas apesar dela não ser derivada neste ponto, existe um ponto de máximo ou mínimo local. Então, já vimos pontos onde a derivada existe, já vimos pontos onde a derivada não existe, e são pontos de máximos e mínimos locais, ok? O outro conjunto de pontos que vai aparecer é o G. Olha o G. Aqui eu tenho uma descontinuidade. Aí a pergunta, o G ele é o máximo ou mínimo local? Não. Por que não? Repara, qualquer vizinhança que eu faço do ponto G, repara que vizinhança tem que ser de um lado e do outro. Então, qualquer vizinhança que eu faço do G, todos os pontos dessa vizinhança que pertencem ao domínio, então repara que sempre vão ter pontos que vão me levar a minha função aqui, que vão ter pontos maior que o valor de f de g, e sempre vão ter pontos que vão levar minha função aqui, que vão ter pontos menores do f de g. Então, o ponto G, neste caso, é um exemplo, ele não é um máximo nem um mínimo local.
Aí, então quer dizer, ele não é porque ele é descontínuo? Não. Olha um outro exemplo aqui. Olha o H. O H, a minha função, ela é descontínua em H. Mas o H, ele é um ponto de máximo local. Ok? Por que ele é um ponto de máximo local? Qualquer vizinhança que eu faça do H, repara, tanto de um lado como de outro, o valor de H vai dar maior que esse ponto aqui. De novo, você fala assim, não, mas se eu pego a vizinhança até o I... Não é uma vizinhança grande, é uma vizinhança pequena. Existe uma vizinhança, não é toda a vizinhança, ok? Então, H, ele é um ponto de máximo local, sim. Então, repara que é um terceiro grupo de pontos que podem ser máximos ou mínimos locais. Onde a derivada existe, aonde a derivada não existe, mas é contínuo, e aonde a derivada não existe, mas além disso ele é descontínuo, ok? Então são três conjuntos que a gente vai ter que se preocupar a partir de agora. Olha uma observação interessante. Repara, o ponto só é máximo ou mínimo local se a função for definida nele. Se eu por acaso... se eu, por alguma razão eu não defino no ponto H a minha função, se eu não defino no ponto H a minha função, então quer dizer, na verdade, que aquele ponto não é o máximo ou mínimo local daquela função. Eu quis dizer o seguinte, imagine que neste H eu não existisse essa bolinha cheia aqui, ela não existisse. Então, na verdade, a função não é definida em H. Então, ao não ser definida em H, né, esse ponto não pode ser nem o máximo nem o mínimo local da minha função. Tá? E outra coisa importante, imagine se o H, o f de H, não fosse definido aqui em cima, a bolinha de cima. Se ele fosse definido como se fosse a bolinha de baixo, ok? Entenderam o que eu estou querendo colocar? Repara, ao ser definido como a bolinha de baixo e não como a bolinha de cima, esta bolinha aqui, o H deixa de ser o máximo local e passa a ser o mínimo local. Ok? Por que mínimo local? Porque qualquer vizinhança que eu faça em torno do H, todos os pontos daquela vizinhança vão dar valores maiores que o valor que eu tenho no f de H. Então, para este caso que nós colocamos aqui, o H passa a ser o mínimo local. Então, repara que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Nós vamos ver ferramentas para pegar esses pontos aqui, o B e C. Nós vamos ver ferramentas para pegar o ponto D, E e F. Agora, pegar máximos e mínimos do tipo do H aqui, que é uma descontinuidade, não vai existir ferramentas. Nós vamos ter que olhar para a função, olhar para o comportamento da função com uma lupa e aí enxergar se aquele ponto é o máximo ou mínimo local. Então, para esses casos, não tem ferramentas que simplificam a minha análise. Eu vou ter que olhar pontualmente aquele ponto, ok? E para fechar, então, acabou todos os candidatos? Não. A gente tem dois candidatos aqui, os pontos extremos da minha função. Os pontos extremos da minha função podem ser máximos e mínimos locais. Neste caso, eles são. É óbvio que, por exemplo, se eu substituo essas bolinhas fechadas por bolinhas abertas, o A e o I não pertenceriam à minha função, então não teria ponto extremo aí. Mas como é um domínio fechado, como ele pertence, repara, o A é o mínimo local. Por que o A é o mínimo local? Qualquer vizinhança que eu faça do A, o valor de f de A vai dar menor, o valor do f de A vai dar menor que os pontos obtidos naquela vizinhança. Aí você fala assim, não, peraí, mas vai ter vizinhança para o outro lado. Vai, mas o que o meu teorema diz? Que o meu f de A tem que ser menor de todos os pontos da vizinhança interseção com o domínio. Pontos menores do que A não pertencem ao domínio da função, então eles não devem ser analisados, ok? Da mesma forma que o I. O I é o ponto de máximo local, porque nesta vizinhança do I, ele dá maior valor. Eu não preciso me preocupar com os pontos acima do I, porque os pontos acima do I não pertencem ao domínio da minha função. Então, os pontos que eu vou ter que me preocupar vão ser esses. Olha aqui. Os pontos onde a função é contínua e é derivável são pontos de máximo. A gente vai ver uma ferramenta nesta aula de hoje para pegar esses. Os pontos onde a função são contínuas, mas não existe derivada. A gente vai ver que a ferramenta que nós vamos pegar aqui é o crescimento e decrescimento da função. Os pontos onde a minha função é descontínua, aqui não vai ter ferramenta, eu vou ter que analisar pontualmente a minha função, e os pontos extremos, que não tem ferramenta também. Os pontos extremos é só verificar que vai ter, na verdade, o domínio é fechado? Tem valor no início e no final do meu domínio? Tem. Então eu vou olhar esse valor. E o que a gente vai ver um pouquinho mais à frente é o seguinte:
Tudo que nós analisamos aqui foram os pontos extremos da minha função, locais. E os extremos globais? Qual desses pontos vão ser os extremos globais da minha função? O que a gente verifica é que os candidatos aos extremos globais são os extremos locais, né? E as extremidades, que também são extremos locais. Então, eu tenho que verificar que todos esses pontos que eu obtive aqui, quem deu maior valor? Neste nosso exemplo, quem deu maior valor foi o B. Então, além de ser um máximo local, ele é um máximo global. Quem deu maior valor no mínimo foi o A. Então, além de ser um mínimo local, ele é um mínimo global. Mas repara, não é toda função que vai ter máximos e mínimos globais. Imagine o caso que este A aqui fosse aberto. Então, eu não teria mínimo global aqui. Por que não teria? Porque o menor valor que essa função está obtendo seria o valor aqui no E. Só que o valor do E, ele é maior do que o valor obtido quando essa função vai para o A. Repara que apesar dela não ser definida em A, ela sempre vai ter um valor, um ponto bem perto de A, que vai obter um valor menor que o obtido aqui no E. Então, se meu domínio for um domínio aberto, pode levar a um caso que eu não tenha máximo ou mínimo global. Isso nós vamos voltar a falar um pouquinho mais à frente desta nossa aula. Então vamos parar essa aula de hoje aqui e vamos continuar ela no próximo vídeo, dando continuidade a esse nosso assunto. Até breve!